É, pessoal, chegou o grande dia. O dia de pintar o enseada de verde novamente. Então ontem eu já passei desoleante por tudo. Eu já tinha passado o bico de ar. Vou passar mais uma vez para ter certeza que não ficou nada de resíduo. Hoje é quarta-feira, 20 graus a temperatura ambiente, tempo bom, não tem aquele sol escaldante, mas tem um mormaço assim, gostoso. Ó pessoal, soltei um pouco as lanternas, ó, para a tinta pegar bem certinho por trás, né? Também ajuda bastante. Eu confesso para vocês que tomei um susto já, logo cedo. Eu comprei as tintas e elas vieram numa caixa de papelão. Na hora eu não conferi tudo direitinho, né? Deixei ali guardado. Aí abri a caixa, comecei a tirar a tinta, o endurecedor. Aí já me chamou a atenção que a lata do endurecedor, a cor da lata no caso já era diferente, e a numeração também. Era a mesma marca da tinta que eu estou usando. Mas outra numeração. Daí eu comecei a olhar na descrição. E a catálise dela também era diferente. Era 3 de tinta para 1 de catalisador. Aí eu disse, olha, tem coisa errada, porque na outra catálise que eu fazia, eram 2 de tinta para 1 de catalisador. Aí eu disse, não é possível. Comecei a verificar bem. A numeração do catalisador também era diferente. Era uma outra numeração. De cara, tem coisa errada. Peguei tudo, voltei na loja. Conversei com o vendedor mais velho lá que me atendeu. Mais velho que eu digo, mais experiência de casa, né? Não vamos confundir as coisas. Aí ele disse, não Arley, realmente te entregaram um catalisador errado. Esse catalisador não é para o tipo da tinta que você vai usar. Você vai usar a tinta PU-MS. Eu nem sabia que existiam essas diferenças aí. E essa outra aqui também é PU, mas é um outro tipo de PU. Então trocar. Menos mal, né? O cara disse que ia dar ruim de novo. Já pensou? Então vamos começar, né? Preparando a tinta. Lembrando que essa tinta aqui é tinta PU. Ela é mandada fazer, então eles têm no meu cadastro da loja, eles têm já essa tinta preparada. É da Sherwin-Williams, Lazumix. Esse é o verde militar. Aqui nós temos 450 ml de tinta. Dentro dessa lata. Então, o fabricante ele pede o seguinte: que para 2 partes da tinta, eu preciso adicionar 1 parte do catalisador, que seria no caso esse endurecedor, esse aqui, endurecedor 65. Aqui fala 2 partes do esmalte ou verniz, no caso o esmalte é esse aqui, para 1 parte do endurecedor.
Então se nós temos 450 ml, a gente vai adicionar 225 ml desse catalisador aqui, do endurecedor. Vamos ver onde é que diz aqui. Líquidos. Pronto. E eu posso adicionar ainda também, ele fala aqui, de 20 a 30% do thinner 454. O thinner eu também tenho. Thinner para poliéster IPU 454. Essa numeração aqui. Então vamos colocar o catalisador primeiro. A gente dá uma boa misturada. E daí a gente passa a ter um volume de 675 ml de tinta nessa lata. De 20 a 30% do thinner, então eu consigo adicionar mais 140, 200 ml aproximadamente de thinner, né? Fosse 700 ml redondo a 20% de thinner, então daria 140 ml. Eu vou botar 150 ml então desse thinner. ,150 ml. O thinner, ele serve então para afinar mais a tinta, né? O que eu percebo é que eles botam essa variação de 20 a 30%, porque às vezes a tinta ela já está uma densidade um pouco mais grossa, assim. Então você tem que afinar um pouco mais. Eu tenho como base, quando eu misturo a tinta com o thinner, o gotejamento dela na régua aqui, ó. Ela já começou a pingar, então ela já está afinada o suficiente. Eu não vou afinar mais do que isso aqui. Eu vou agora passar a primeira de mão. Se eu achar que eu precisar afinar um pouco mais, eu afino, senão eu deixo assim. Eu acredito que assim já está bom. Vou continuar a misturar mais um pouco aqui, porque o misturar é interessante, porque ele tem um produto dentro para fosquear a tinta, né? Porque o verde militar ele não é muito brilhoso, ele precisa ficar um pouco fosco. E isso também vai depender um pouco da distância da pistola na lataria do Jeep. Essas dicas, pessoal, eu estou falando por experiência própria, a maioria delas, né? Porque é o que eu tenho observado também, assim, nas oficinas de pintura, o pessoal que trabalha. E cada um vai tendo um jeito diferente de fazer. No final o resultado fica o mesmo, né? Mas eu, como faço assim, sozinho, por conta própria, aqui na empresa, né? Eu ia dizer em casa, mas eu estou na empresa. Vou seguindo as instruções do que pede o fabricante. E as outras dicas que eu falo é porque experiência própria, né? Como não é a primeira vez que eu pinto o Jeep, já pintei várias vezes. É o jeito que eu faço. Como vocês podem perceber, a minha pistola aqui ela tem um copo pequeno, é só 100 ml, então eu tenho que repor a tinta diversas vezes, né? Eu vou começar pela parte de baixo do capô e esses cantos aqui. Passo uma de mão e daí eu vou fazer uma de mão no Jeep também. Daí eu aguardo uns minutinhos e entro com a segunda de mão até cobrir bem. Essa parte aqui eu não preciso pintar toda, porque por baixo não deu nenhum problema. Então só vou passar mesmo na lateral aqui.
E depois sim, na parte de cima daí eu tenho que pintar inteirinho. Então, como eu falei, nessa primeira de mão não tem a preocupação de cobrir 100%, né? É só a primeira camada, vou ter que passar mais algumas. E daí, conforme a gente vai passando as camadas, a gente vai nivelando melhor. Então aqui, cada vez que eu reponho a tinta, eu misturo ela novamente. Misturo bem o que está preparado aqui. Não por causa do catalisador e do thinner que tem aqui dentro, mas é pelo produto de fosqueante. Ele é... Pelo que eles me falaram, esse produto ele costuma descer e se acumular no fundo da lata. Então a gente sempre tem que dar uma misturada para ele voltar de novo à superfície, né? Senão pode acontecer de algumas partes ficarem mais brilhantes que a outra, e daí não é legal. Essa aqui vai ser a terceira de mão. Eu acredito que completando essa de terceira camada é o suficiente para o Jeep, tá? O legal dessa tinta é que ela dá ótima cobertura. Por isso que eu gosto bastante de pintar PU. É uma tinta que dificilmente escorre. Só se você fizer uma cagada muito grande mesmo. Ela não é ruim de aplicar, é boa. Como vocês podem ver, assim, a minha pistola é simples, ó. Eu não tenho nem o regulador de pressão.
E essa aqui deverá ser a minha última mão de tinta no capô agora. No Jeep foi 3 demãos. Eu ia dar 4, mas eu vi que a tinta estava acabando e ele cobriu muito bem com 3 camadas também. Acho que bem mais do que o suficiente. Então agora é a última, a terceira camada de tinta no capô. Também assim, a aparência dele já tá legal. Mas com essa aqui eu dou o toquezinho final ainda, então. E é isso aí, pessoal. Finalizei a pintura do Jeep. Agora é aguardar secar. Aguardar secar bem. Eu devo deixar ele assim, ainda envelopado por mais uns 3 dias, eu acredito. Porque a intenção é depois já fazer as estrelas e os números ali que vai em branco, né? Então, para não precisar empapelar tudo mais uma vez, eu já vou deixar ele assim. Enquanto isso também a tinta vai secando, né? Até lá vai dando mais escura, para dar tudo certo. Eu volto no próximo vídeo, provavelmente com ele já montado, e mostrar para vocês como é que ficou então o resultado final do meu trabalho. Valeu, pessoal! Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.